sei se você gosta de tomar café, mas eu adoro tomar café. Eu trabalhei 2 anos nos Estados Unidos numa cafeteria fazendo café. Foi lá que eu acredito que eu aprendi a gostar de tomar café. Não é disso que eu vou falar nesse vídeo. Nesse vídeo eu vou falar de uma coisa que eu demorei mais ou menos uns 3 a 4 anos para perceber. Não sei se você já percebeu isso, mas quando você vai estampar uma linha, seja ela de qualquer cor, geralmente o preto que a gente usa, se você vai estampar essa linha e do lado de cima, do lado de baixo, ou se essa linha está na vertical do lado esquerdo ou do lado direito dessa linha, ou seja, se ao redor dessa linha tiver um espaço em branco, essa linha, quando a gente estampa ela fica mais fininha, mais estreitinha, totalmente diferente do que o que a gente viu na tela. Então, se você quer saber por que isso acontece, ou se você nem se deu conta que isso acontece, pode testar aí no seu equipamento e você vai perceber que isso acontece. Fica comigo até o final desse vídeo e taca a vinheta! Então o negócio é o seguinte, não sei se você já percebeu, mas isso acontece nas suas estampas também. Quando você vai estampar uma linha, seja ela de qualquer cor, geralmente mais o preto que a gente usa, mas qualquer cor que você use na linha, e se essa linha tem um espaço em branco, sem nada pintado embaixo ou em cima, ou de qualquer um dos lados da linha, né, geralmente embaixo ou em cima da linha, ou do lado do outro da linha, essa linha, quando a gente estampa, ela fica mais estreitinha, ela fica mais fininha, a imagem fica diferente do que o que a gente viu na tela. Isso acontece muito também com relação aos textos que tem a área dentro branca. A gente vai ver isso no meu computador, então eu vou te mostrar isso lá no meu computador, então vamos lá. O que acontece é o seguinte, quando eu estampar essa linha aqui, por exemplo, quando eu estampava, ela ficava dessa finura aqui. Por exemplo, se eu fosse estampar essa linha, quando eu estampava, essa linha ficava desse tamanho aqui. Não sei se você já percebeu isso. Se não percebeu, pode perceber que isso realmente acontece. Se você vai estampar essa linha aqui, quando você vai estampar, ela praticamente não aparece na imagem, praticamente some. Geralmente isso acontece, geralmente não, isso só acontece quando você tem um espaço em branco, seja em cima, seja embaixo, ou se você tá com a linha na vertical, seja de um lado ou de outro, né? Se tiver espaço em branco de um lado, do outro, ou de cima ou embaixo, isso acontece. E eu testei até descobrir de fato o que acontecia com isso, que na internet não tem muita coisa sobre isso. E enfim, eu demorei um certo tempo para poder descobrir exatamente o que era. E eu descobri. E o que acontece é o seguinte, quando você tem uma imagem, tá? E aqui eu fiz um quadrado e um círculo para poder fica mais fácil de entender. Quando você tem uma imagem que tem tinta de um lado, tem tinta do outro, tá? E você tem essa linhazinha aqui, ó, por exemplo, a linha da borda, a borda do círculo, por exemplo. Quando o círculo está pintado dentro e fora, quando a gente estampa, essa tinta preta ela tende a migrar para o lado do azul, só que o azul também tende a migrar para o lado do preto. E aí fica essa força de cima para baixo, de fora para dentro da bola azul, e a força também da bola azul para fora. E aí a linha fica exatamente do jeito que a gente viu na tela. Porém, se essa linha azul aqui for em branco, tá? Se for em branco, o que acontece? Não tem tinta aqui, ó. Não tem tinta. Então, a única força que tem é de fora para dentro, de dentro para fora não tem. Então o que acontece? Esse círculo aqui, ó, ele tende a diminuir um pouco. Esse círculo aqui em branco, ele não ficaria desse tamanho, mas sim ele ficaria desse tamanho aqui. Reduz porque a tinta ela migra, porque aqui não tem nada aqui. O texto para sublimação também tem algumas coisas que são específicas. Então, por exemplo, se você vai estampar uma coisa desse tipo aqui, ó, você tem uma imagem por fora, uma imagem por fora e um texto por dentro, e o texto por dentro é branco. Você pode perceber que esse texto, quando você for estampar, ele vai estar um pouquinho menor. Então, o que acontece? O que você faz para contornar isso? Você tem que vir aqui no contorno e adicionar, clica com o botão direito do mouse e aí você vai adicionar uma linhazinha de contorno branco, ok? E agora esse nome aqui, ele tem um contornozinho branco a mais,
que vai ser exatamente o ponto onde a tinta preta, no caso aqui dessa imagem, vai ocupar, e o seu nome vai ficar com exatamente o tamanho que você estava vendo na tela. Isso no caso do texto. No caso da linha, o que acontece? Você tem que colocar a linha um pouquinho mais. A linha é um contorno, tá? A linha no CorelDRAW, ela é um contorno. Todo objeto no CorelDRAW, praticamente quase todos, ele tem um preenchimento, que é esse aqui, ó, e um contorno. Preenchimento e contorno. Contorno é a borda, é a linha, é o contorno, ok? Preenchimento é o que tem dentro. Então, uma linha é só contorno, não tem preenchimento. Então, o que você tem que fazer? Você tem que vir aqui, ó, e você vai aumentar o contorno dessa linha. Então, se você quer que estampe essa linha desse tamanho aqui, ó, você tem que vir nela, ao invés de você mandar imprimir e depois estampar essa linha desse tamanho, você tem que vir aqui, ó, basicamente dobrar, tá? Aí você coloca essa linha de 2 milímetros. Quando você estampar, ela vai ter uma linha de 1 milímetro. Quando você estampar, vai ser desse jeito. Porém, quando você mandar imprimir, você tem que, ó, aumentar aqui para 2 milímetros. Bom, eu demorei praticamente 3 a 4 anos para descobrir isso, para perceber isso. Agora você tem uma escolha. Você pode, se você quiser, aprender por você mesmo e descobrir sozinho alguns macetes, algumas dicas, algumas particularidades do Corel voltado para sublimação. Você pode fazer isso pela internet. Não sei se tem tudo, mas enfim, você pode gastar aí 2 anos ou até menos tempo, tentar descobrir por você mesmo. Ou se você quiser, eu vou dar uma aula gratuita, inteiramente gratuita. Não sei que dia essa aula vai acontecer, mas você pode participar dessa aula gratuita. Enfim, tem muita coisa legal, tem muita coisa bacana de Corel que é voltado para a sublimação, que eu demorei um certo tempo para descobrir, para captar, e eu quero passar isso para você. Então, se você tem interesse em algum lugar desse vídeo, eu vou deixar o link embaixo na descrição do vídeo. Também vai ter o link para você clicar no link, você vai lá, deixa seu e-mail, que eu vou lhe passar por e-mail o dia e a data, o horário, antecipadamente, para você se programar, porque não tem como passar isso num vídeo de 4, 6 minutos na internet. Eu quero passar mais coisas, as pessoas estão me pedindo e eu quero passar mais coisas, e a forma que eu achei que seria mais produtivo seria dar uma aula, tá, de 1 hora mais ou menos, também não muito mais do que isso, para poder passar algumas outras dicas também, ok? É gratuito, você tem essa opção de procurar por você mesmo ou participar dessa aula, e o link vai estar em algum lugar da tela. Se você gostou do vídeo, dá o like, dá o gostei, tá? Aquele joinha de cabeça para cima. Se não gostou, também joinha de cabeça para baixo. Deixa seu comentário aqui embaixo, é importante. No mais, um grande abraço e até o próximo vídeo.